Esse ano aqui eu me enfiei muito, não diria dentro da parte, né, funcional, mas eu conheci muito bastidor de política, entrevistando, e a partir do momento de ser entrevista começa a acontecer um fenômeno, tá bom, muito louco, que é o seguinte, o tá bom foi no ponto. Antes que alguém ache que ele tá falando com o espírito, você reparou? Você quer, tá bom, porra. Não, isso aqui é uma entidade aqui do meu lado. O que eu tava falando? Me ajuda aí, entidade. Você entrou no bastidor da política. Nos bastidores da política, você conhece. E aí você começa a conviver com uma coisa que é muito maior do que as pessoas imaginam. Que é falar assim, então você conversou com o Ciro Gomes em off. Claro. Você conversou com o Moro em off. Claro, conversa em off é muito melhor do que conversa em off. Claro. É dali que você tira 80% do que você tem que saber. Claro. E conversei com todos eles. Só que a pior parte não é essa. A pior parte é os caras que começam a ligar pra você pra vir. Porque é interessante pra todo mundo começar a aparecer. Sim. Então, nessa eleição, cara, puta que eu parei. Eu devo ter magoado 3 mil deputados e deixado 10 felizes. Mas, né, toda semana era. Luís XIV dizia, o rei da França antigo dizia que toda vez que eu promovo alguém, eu crio 99 inimigos e um sujeito que vai me decepcionar, um ingrato. É isso. Porque, porra, eu não tenho condição. Eu gravo aqui uma vez por semana e tal. Não dá pra eu receber todos os candidatos a deputado estadual. São Paulo, Rio... Porra, fudeu, meu irmão. Claro. Não tem condição. E nesse processo, você começa a perceber uma coisa que com certeza você já percebeu há muito tempo, e eu queria que você desse uma dica pra mim, o que eu faço pra não desistir do Brasil depois disso. Você começa a ver que os caras que estão se agredindo com o microfone, eles são amigos. Que aquilo é um show. Sim. Igual o Telecat. Sim. E que aquilo é uma putaria do cacete. Porque no final das contas o Alckmin é vice do Lula. Né? E aí quando você olha aquilo, vou te falar, Alex, porra, a última vez que a gente sentou pra resenhar longamente deve ter sido 2018. E a entrevista de 2020. E a entrevista de 2020. Mas a entrevista de 2020 acho que a gente conversou mais tempo fora do ar também do que no ar. Foram as últimas 2 vezes. 2020 ainda estava na pandemia. Abril de 2020. O Bolsonaro ainda não estava se arrebentando e tal. Acho que o Moro tinha saído, não era? Alguma coisa assim? Tava próximo, porque o Moro sai 20... A famosa reunião que foi filmada e todo mundo viu, foi 22 de abril. O Moro sai, acho que 2 dias depois, 24. Acho que por ali, o que eu faço, como é que eu lido para não desistir do Brasil diante de tudo isso? Essa é fácil. Os políticos são iguais no mundo inteiro. Essa é mole. Sim, mas por que em outros lugares eles pelo menos te entregam metade da ponte para roubar 10% dela? No Brasil eles te entregam o corrimão da ponte e roubam 90%. Essa é a diferença. Aí sim. Mas não porque eles são falsos. Eles são falsos em qualquer lugar. Não, eu sei disso. Mas te entregam alguma coisa? Sim, sim. Aí você passou da parte da falsidade e falou, tá bom, esses caras que viram políticos são pessoas diferentes de mim, eles têm uma ética própria deles, mas eu consigo, naquele meio, identificar... E essa é uma dificuldade muito grande quando o brasileiro entra nessa de Deus e o diabo. A achar que não, o meu candidato é santo porque ele usa camisa de futebol e come farofa e não sei o quê, e não enxerga que político é muito parecido, entendeu? E muito cara de pau, e às vezes mentiroso, enfim. Mas que alguns vão te entregar algumas coisas e outros não vão te entregar. E aí você pode ser, vamos dizer, utilitarista e falar, bom, esse cara... ele vai me entregar mais, eu vou votar nele. E esse é um raciocínio que bem ou mal acontece no mundo inteiro. E eu acho que acontece aqui também muito no Brasil em relação ao voto dos pobres. Os pobres, concorde ou discorde do voto deles, eles fazem um raciocínio utilitarista. Quem eu acho que vai me beneficiar mais. Sim. E ele vai. E às vezes eu vejo muita gente de classe média que não tem a menor noção do que é viver com salário mínimo e, você, não sei o que, você, bicho, na boa. Vive 3 meses com um salário mínimo, e sem ter plano de saúde, precisando ir no SUS e tal, aí depois você me conta como é que você vai votar, entendeu? E eu não estou dizendo, não estou passando a mão na cabeça, não estou dizendo que vota certo, vota errado. Não, você está compreendendo por que o raciocínio... Mas vota diferente e vota dentro de uma lógica de sobrevivência, muito própria. Sim.